Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus Cristo. Vamos começar mais uma vez a leitura das Sagradas Escrituras em nome de Jesus Cristo. Bom, no último vídeo a gente leu Romanos capítulo 3 e 4 e hoje nós vamos dar continuidade do capítulo 5 ao capítulo 6. Bom, aí no próximo vídeo nós vamos ler mais dois capítulos, que é o 6, mentira, 6 não, 7 e o 8. Certinho? Então, sem mais uma oração, pega sua Bíblia, que for mais fácil para você, e vamos ler as leituras do apóstolo Paulo. Certo? Vamos lá. Capítulo 5. Justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência não nos deixa decepcionados. Espera aí. Vou ler uma linha. Perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Adão e Cristo, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Ou seja, uma pessoa, o pecado entrou no mundo, e por uma pessoa, Jesus tirou o pecado de todos nós. Nos perdoou totalmente. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, vou ler de novo para que nós possamos entender melhor. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, ou seja, por Adão, que pecou, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, digamos assim, a maioria das pessoas morreram pelo pecado que Adão cometeu, certo? Mas a graça de Jesus Cristo, que sacrificou na cruz do Calvário, é maior do que esse pecado que Adão cometeu. Ou seja, a graça é abundante, é maior e o dom é maior do que Adão cometeu lá no Jardim do Éden. Certo? Espero que seja essa a explicação, tá? O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a mudança da graça, o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, a Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação. Viu o que eu falei? Por um veio a condenação para muitos, e por uma pessoa veio a graça para todos nós. Cadê isso? Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação, que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem
muitos se tornarão pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ou seja, pela desobediência de uma pessoa, ou seja, de Adão, nos tornamos desobedientes e pecadores. Mas pela obediência de uma pessoa só, nos tornamos justos. Nos tornaremos justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, onde o pecado reinou pela morte, a graça reina agora. Amém? Espero que você tenha gostado. O que eu estou arrumando? Eu vou ler o capítulo 6. Nossa, onde é que eu estou com a cabeça? Me perdoa, gente, eu não sei onde está minha cabeça. Mas enfim, vamos continuar agora lendo o capítulo número 6 em diante. Eu esqueci que eu ia ler 2 capítulos por vídeo. Me perdoa, gente. Desculpa aí. Capítulo 6, livres do pecado pela graça. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que está querendo dizer? Eu vou ler mais uma vez para que possamos entender e compreender melhor. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Ou seja, se morremos com Cristo, viveremos com ele. Certo? Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Ou seja, não tem domínio sobre Jesus. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Ou seja, nós morremos para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Enquanto estivermos vivos, estamos vivendo para Deus. Assim também vocês consideram-se mortos para o pecado. Ou seja, enquanto a gente está vivo, a gente é considerado morto para o pecado. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, estamos mortos para o pecado e estamos vivos para Cristo Jesus. Amém? Portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereça os membros do corpo ao pecado como instrumento de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ou seja, enquanto a gente estava no pecado, a gente estava morto. E agora que fomos perdoados pelos nossos pecados, estamos vivos e não mais mortos. Certo? Ofereçam a si mesmo, como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, em sim da graça. Servos da justiça, versículo 15. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecer como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedece, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas a graça a Deus, que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração, a forma de doutrina a que foram entregues, e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça.
Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade. Assim ofereço agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Ou seja, uma vez libertados do pecado, foram feitos servos de justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da pureza e da maldade que leva à maldade. Ou seja, aqui está querendo dizer das pessoas que ofereceram, digamos assim, todos os seus membros para o pecado. Ou seja, pessoas que vivem de prostituição, de adultério, de roubo, de enganação, de assassinato. Ou seja, está levando o seu corpo e todos os seus membros junto com ele para o pecado e para o inferno. Entendeu? E por isso que fala que agora, assim ofereça agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Ou seja, servimos o nosso corpo inteiro para adorar e santificar a Deus. Versículo 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça, naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Ou seja, o fim do pecado é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, corrigindo. O fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o dom que recebemos de Deus, que é gratuito, é a vida eterna. Ou seja, o céu, a glória, o paraíso. Mas o salário do pecado é a morte, é o inferno, o lago de fogo, condenação eterna. Certo? Então, aqui terminamos mais uma vez 2 capítulos do livro de Romanos, ou seja, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para os romanos. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha te ajudado a ler e compreender melhor a palavra. Se eu não expliquei direito, peço perdão, peço desculpa, tá? Cada vez mais a gente possa entender e interpretar melhor as Sagradas Escrituras ao decorrer dos vídeos. Certinho? Ao decorrer do dia de hoje, certo? Depois de terminar esse vídeo, à tarde vai sair mais um vídeo do capítulo 7 e 8 de Romanos. Certinho? Então, se inscreva no canal se você não é inscrito. Vamos ajudar com que esse canal cresça cada vez mais e possa abençoar mais e mais outras pessoas. Amém? Compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá? Deixe sua curtida aqui e deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Amém? Então, fique com Deus, fica com as graças de Deus, em nome de Jesus Cristo, e tamo junto, até o próximo vídeo. Fique com Deus.